Olá, aluno Rafael Moreno, professor de física. E seguinte, essa videoaula agora é para os meus alunos de terceiro ano, especialmente do Chicão, tá? Qual é a ideia? A gente vai falar sobre campo elétrico, a gente vai entender minimamente como funciona, como se desenha as linhas do campo elétrico, tá? Existe uma videoaula que eu vou colocar nos cards e eu vou colocar uma lista de questões que depois dessa aula eu quero que você tente resolver. Essa lista vai estar aí na descrição, tá? Eu também vou colocar na descrição um livro de física que eu acho muito bom, tá? E aí procura aí no link que você vai encontrar e eu espero que ele te ajude também, tá? E aí, se lembra, se você tiver dúvidas, use o espaço dos comentários para que eu tente esclarecer de uma forma um pouco mais pessoal, né? Dependendo de qual for a sua dúvida, é claro, né? Seguinte, filhos, a gente vai falar de campo elétrico e para isso a gente vai precisar falar de carga elétrica, tá? Então tenta acompanhar esse exemplo aqui. Imagina que essa bolinha azul aí no centro, eu sei que ela tem uma carga elétrica, tá? E aí eu quero determinar o sinal da carga elétrica dessa bolinha, tá? O que eu poderia fazer? A gente poderia usar cargas de teste. O que seria uma carga de teste? Eu vou pegar essas bolinhas vermelhas, tá? Que são menores. E eu sei que essas bolinhas vermelhas, elas têm carga positiva, tá? E aí, eu aproximando elas dessa bolinha azul, eu percebo que elas são repelidas. O que significa isso, filhos? Significa que se as bolinhas vermelhas têm sinal positivo e foram repelidas eletricamente pela azul, pelo princípio da atração e repulsão, significa que essa bolinha azul também vai ter carga positiva. Pegaram a ideia? Então, a gente pode ter essa análise do princípio da atração e repulsão. Se fosse carga negativa, essas positivas que eu fiz em vermelho, elas iriam se aproximar, né? Então, como elas se afastaram, positiva, beleza? E aí, eu poderia calcular par a par, no caso, fazendo um par dessa bolinha azul com uma dessas bolinhas vermelhas, eu poderia calcular a força com que a bolinha vermelha foi empurrada, utilizando a lei de Coulomb, tá? Acho que já tem vídeo aula sobre isso aqui, mas se você não encontrar, comenta pra mim, me procura, me avisa que eu tento produzir uma, tá? Beleza. Só que olha só, mais uma vez, essa aula é sobre campo elétrico e a gente quer falar sobre campo elétrico, tá? Olha só, em preto eu desenhei as trajetórias dessas bolinhas azuis aí, tá? E aí, as linhas de campo elétrico, elas vão ter essa característica. Elas meio que vão representar o caminho que uma carga positiva de teste teria caso ela estivesse perto dessa bolinha azul, tá? Muito grosso modo, querendo ser muito didático, tá? Então vocês vão ver que essas linhas pretas acompanham exatamente os caminhos que essas cargas de testes fariam, tá? E aí é por isso que a gente vai representar o campo elétrico saindo da carga positiva, beleza? E aí, ó, as setas pretas irão indicar a direção e sentido do vetor campo elétrico. Então, eu devo ter falado para ti que campo elétrico é uma grandeza vetorial, ou seja, precisa de módulo, direção e sentido. Se eu quiser saber direção e sentido, eu vou utilizar este raciocínio aqui, tá? A direção é sempre uma reta passando por essa carga que está gerando o campo, tá? E o sentido se for positiva, a seta estará apontando na direção contrária da carga que gerou o campo, beleza? E aí, filhos, a ideia é que esse campo elétrico existe independente dessas bolinhas vermelhas, porque ela é gerada somente por essa carga azul. E aí, com esse desenho, fica perfeito a representação do campo elétrico. Eu tenho uma carga positiva gerando um campo elétrico que se afasta, né? Como se o campo elétrico estivesse nascendo aí nessa carga positiva, beleza? E assim como o campo elétrico existe dependendo exclusivamente dessa carga azul, a gente pode calcular o campo elétrico utilizando a lei de Coulomb, só que somente com a informação da carga azul. Então, espera aqui, deixa eu ver se você consegue ler. Ó, tá vendo esse trecho aqui da lei de Coulomb? Ó? Só que se eu tirar essa influência da carga aquizinha, que era essas cargas vermelhas, eu vou ter exatamente essa estrutura aqui, tá? Então acaba que a lei de Coulomb meio que deixa implícita ali a influência de um campo elétrico, beleza? Essa aqui são informações de um campo gerado por uma carga positiva. Bora fazer o mesmo exemplo, só que para uma carga negativa. Como ficaria o campo elétrico de uma carga negativa?
Então a ideia é a seguinte: vou espalhar várias bolinhas. Essas bolinhas também têm uma carga positiva, tá? Só que aí, como a carga é positiva, essa vermelha, né? Elas vão tender a se aproximar de uma carga negativa aí central, tá? E aí as linhas do campo ainda vão ser, ainda vão passar por essa carga negativa, só que a trajetória dessas cargas distais foi se aproximando, né? Então as linhas de campo elétrico também vão estar se aproximando dessa carga negativa que está gerando esse campo, tá? Então a gente diz que o campo elétrico nasce na carga positiva e a gente diz que o campo elétrico morre na carga negativa, tá? Então as setas pretas indicam a direção e sentido do campo elétrico e o campo elétrico existirá. Era para ser campo elétrico aqui, né? O campo elétrico existirá independente da carga de teste. Então eu poderia apagar essas cargas elétricas aí e o campo elétrico existiria perfeitamente sem a existência delas, tá? E mais uma vez, eu posso utilizar esta expressão aqui, tá? Também aqui a caneta. Eu posso utilizar essa expressão bem aqui para calcular campo elétrico, tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer no exercício, tá bom? Deixa eu desligar aqui a apresentação. Não precisa dessas anotações. Esse exercício bem aqui, tá? Eu espero que dê pra ler direitinho. Aqui tá um pouquinho embaçado. Só um minutinho. Deixa eu tentar resolver isso. Não ficou muito longe, né? Não ficou ruim ainda. Tá, eu acho que tá ok assim, tá? Deixa eu tentar aumentar um pouquinho. Tá. Duas cargas elétricas pontiformes, ou seja, em forma de ponta, significa que a geometria dela não vai influenciar no cálculo, tá? E aí, olha só, e daqui, ó, carga A, 2 microcoulomb, tá? Carga B, menos 5 microcoulomb. Encontram-se no vácuo a uma distância de 10 centímetros uma da outra. 10 centímetros é a distância de uma carga para outra, tá? Então, 10 centímetros é toda essa distância bem aqui, tá? Lembrando, se você tiver dúvida ou se algo não ficou claro durante a resolução, faça perguntas, tá? No ponto médio do segmento AB, o vetor campo elétrico relativo às cargas QA e QB, ele quer saber quanto vale, né? Aí, ó, ele pede para você calcular a intensidade, o que eu estava chamando de módulo nos slides anteriores, tá? E o sentido do campo elétrico, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui e a gente vai conversar um pouquinho. E esse desenho bem aqui, ó, ele não fazia parte da questão, tá? Mas aí eu recomendo que você sempre faça uma representação, mesmo que grosseira assim, do que está acontecendo para você visualizar o problema, tá? Olha só, tenho duas cargas, QA e QB. Todas as informações referentes a QA eu vou colocar de verde. Todas as referentes a QB eu vou colocar de azul para que fique mais claro para você de onde eu estou tirando as informações, tá? Então, olha só. A carga QB, ela é positiva, tá? Então, ela é positiva, tá? E aí a gente viu que quando a carga é positiva, ela gera um campo que se afasta, com setinhas para fora, né? E aí, se a gente fosse analisar o ponto médio aqui, ó. Então, primeiro, o que é o ponto médio? Vai ser a distância o segmento de reta era de 10 centímetros. O ponto médio vai estar bem no meiozinho, tá? Bem aqui assim, bem no meiozinho desse segmento, tá? Então, será 10 centímetros. A distância de QA até esse pontinho é 5 centímetros, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai calcular o campo elétrico desse ponto aqui. Mas primeiro, a primeiríssima consideração é esse campo elétrico vai ser representado por uma setinha, né? E neste pontinho aqui, ó, é como se fosse uma setinha empurrando para cá, ó, porque a carga é positiva, então o campo elétrico se afasta, é meio que se aponta na direção contrária da carga, tá? Beleza. Se você não entendeu isso, volta lá no início do vídeo onde eu falo como é a carinha de um campo elétrico gerado por uma carga positiva, tá? E esse QB aí, ó, é uma carga negativa, tá? E a negativa, a gente disse que morre no campo elétrico. Então, se eu fosse representar o campo elétrico gerado por QB, né, neste ponto bem aqui, também seria uma setinha apontando para cá. Você poderia representar isso de dois jeitos, tá? Esse meu jeito aqui não é muito bom, tá? Um jeito muito bom de representar seria assim, ó. Colocar um vetor na frente do outro. Assim fica um pouquinho melhor, tá? Na verdade, é assim que a maioria dos livros representaria, tá? Então, vou representar assim. Então, olha só. O campo gerado pela carga A tá empurrando para direita. Eu espero que a minha imagem não esteja invertida, mas vai lá. Empurra para direita.
E o campo gerado pela carga B também puxa ele para a esquerda, ou para a direita. Então, ambos puxam na mesma direção e sentido, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu sei que esse aqui é o campo gerado pelo B, pela carga B, beleza? Esse aqui, esse primeiro, é o campo gerado pela carga A, tá? E aí vai bastar eu somar essas duas cargas para saber qual é o campo resultante. Esse é o exercício. E aí a gente vai calcular isoladamente o campo tanto de A, gerado pela carga A, quanto o campo gerado pela carga B. E aí você vai lembrar que eu coloquei lá a fórmula, né, de campo elétrico como sendo essa aqui. K0, constante eletrostática, vezes QA, dividido por D ao quadrado, tá? Próximo passo. E vai ser a mesma coisa para QB, tá? Vou escrever a fórmula aqui para os dois. E a diferença vai ser campo gerado por B vai ser igual a K0, porque eles estão no mesmo meio, tá? Que é o vácuo. QB, porque agora a gente está estudando o campo elétrico gerado pela carga B, dividido por D ao quadrado, beleza? Tudo bem, então pronto. A expressão foi escolhida. Vamos começar pelo campo gerado pela carga A, tá? Esse K0 é 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática. A carga A, a carga A está lá no texto, né? Então, 2 microcoulombs, lembrando, 2 aqui e microcoulomb que vale 10 a menos 6, tá? Lembrando, a gente vai estudar demasiadamente utilizando potência de base 10. Eu preciso que você domine isso, tá? Beleza. E aí, filhos, algo que alguns dos meus alunos erraram é sobre qual distância colocar, tá? Olha só, como a gente está analisando o campo elétrico gerado pela carga A nesse ponto vermelhinho aqui, que é o ponto médio, a distância daqui, né, da carga até esse ponto médio vai ser 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros. Esse 10 centímetros eu utilizaria se eu quisesse saber o campo gerado pela carga A aqui onde está a carga B. E não é a minha intenção, tá? A minha intenção é calcular a carga bem aqui nesse ponto vermelhinho, que é o ponto médio, tá? E aqui vai ter 5 centímetros, tá? Vão ter 5 centímetros. E aí, esse prefixo centímetro vale 10 a menos 2. Beleza? E da fórmula, ainda tem esse quadradozinho da fórmula aqui, tá? Pronto, beleza. A gente fez todas as substituições adequadamente, tá? E aí, a gente vai começar a fazer umas continhas, tá? Vamos de leve nas continhas aqui, tá? Olha só, 2 vezes 9, 18, tá? 18 aqui. Olha só, se eu operar essa potência de base 10 com essa aqui, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai dar 10 ao cubo, tá? Beleza? Dividido por, 5 ao quadrado vai dar 25. E 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a quarta. Beleza? E aí, bora deixar a resposta assim, em função de 18,25. E esse 10 a quarta eu posso passar para cima trocando o sinal do expoente, né? Detalhe, 10 a menos 2 ao quadrado, então vai ter um menos bem aqui, tá? E aí esse 10 a menos 4, quando subir, ele vai trocar o sinal do expoente. Aí vai ficar 10 a sétima. Pronto, agora tá perfeito, tá? 10 a menos 2 ao quadrado ficaria isso aqui, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 2. Faz devagar para você não se confundir, tá? E aí, repete a base e opera os expoentes. Menos 2 com menos 2, menos 4, tá? E aí esse menos 4 vai subir trocando o sinal do expoente. Aí vai ficar 10 ao cubo vezes 10 a quarta, que vai dar 10 a sétima, tá? E a unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb, tá? E aí você pode pensar, professor, eu poderia fazer essa divisãozinha aí? Poderia sim, mas não quero que você se preocupe com isso agora, tá? Aqui, até agora tá perfeito. Bora fazer a mesma coisa para o campo gerado pela carga B, tá? K0 continua sendo 10 a nona, porque ambos estão no vácuo.
a carga, se eu não me engano, é 5 vezes 10 a menos 6. Eu já irei verificar. Peraí. 5 vezes 10 a menos 6. Professor, eu preciso utilizar o sinal? A influência do sinal a gente já registrou bem aqui, tá? E aí a gente utiliza esse sinal quando a gente vai utilizar uma notação vetorial muito rica. E aí o sinal corrige todos esses detalhezinhos, tá? É até bem curioso como isso acontece. Mas aí não é o nível não é o nível pra gente explorar agora, tá? Eventualmente a gente vai chegar lá. Beleza, aí essa barra aqui de divisão, né? Distância ao quadrado. Você vai ver que a distância aqui, ó, desse ponto P até essa segunda carga B também vai ser 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, então também vai ser 5. Então, 5 bem aqui, vezes 10 a menos 2. E aí, o que a gente pode fazer? Ah, tem um quadrado bem aqui na fórmula, né? Perdão. O que a gente pode fazer? Ó, 9 vezes 5 vai dar 45. Tá, eu acho que é isso, 45. Vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6 vai dar 10 ao cubo. Perfeito. E aí, 5 ao quadrado vai dar 25. E aí, da mesma forma, 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. E aí, esse 10 a menos 4 eu posso passar para cima trocando o sinal do expoente. Aí vai ficar 45 por 25 vezes 10 a sétima, tá? Newtons por coulomb, tá? E aí, filhos, notem, ele não quer saber o valor da carga A e nem quer saber do campo elétrico gerado pela carga A, nem do campo elétrico gerado pela carga B. Ele quer que você some os dois campos, tá? Porque esses dois campos têm influência bem aqui nesse ponto médio, tá? E aí, o que você vai fazer na próxima linha? Você vai somar, vou fazer de preto, tá? Essa parte final. Você vai somar, né, o campo gerado por A mais o campo gerado por B. Você sempre vai somar? Não, vai ter problemas em que os campos discordam. Ou seja, a primeira carga está apontando para a direita e a segunda para a esquerda. Aí eles vão se subtrair. Como eles apontam para o mesmo lado, eles estão se ajudando. Então você soma, tá? Olha só, aqui vai ter uma álgebrazinha, tá? Umas continhas, uns cálculos, que eu não sei se vocês vão se sentir muito confortáveis. Apesar de existir várias formas de fazer isso, esse aqui para mim funciona muito bem, tá? Olha só, 18 vezes 10 a sétima, tá? Que é o valor da campo em A, mais 45 sobre 25. E aí, eu imagino que você já se sinta desconfortável por ser soma de duas frações, né? Mas aí, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, você está vendo que tem 10 a sétima nas duas parcelas? Se tem 10 a sétima nas duas parcelas, o que eu posso fazer para me ajudar? Eu posso colocar esse 10 a sétima em evidência, tá? Então eu vou fazer assim, ó. 18 por 25 mais 45 por 25, tá? Fecha parêntese, vezes 10 a sétima, tá? Então, quando eu chegar na minha resposta, ela vai ser alguma coisinha vezes 10 a sétima. Quer ver? Bora dar uma olhada lá nas alternativas. Olha só, todas as alternativas. Ó, tem uma aqui, 10 a sexta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a sétima, 10 a sétima. Então, a minha expectativa, tá? Pode ter umas alterações dependendo do resultado, né? A gente precisa regular isso aí. Mas todas as alternativas estão ali perto do 10 a sétima ou 10 a sexta, tá? Então, beleza. Então, já sei que estou mais ou menos no caminho certinho, né? Tá. E aí, olha só, a gente tem soma de frações com o mesmo denominador. E aí, lembre-se, existe uma videoaula aqui que é revisão suave, vou colocar o link nos cards, que eu resolvo esse tipo de manipulação, tá? Como é que vai funcionar essa soma de fração? Como elas têm o mesmo denominador, eu posso repetir o denominador, tá? E somar os numeradores, tá? Então vai ficar 18 mais 45. Então, olha só, 18 mais 5 dá 13, né? Vai 1. E aí daria 63, tá? Vezes 10 a sétima, é claro. Deixa eu continuar bem aqui, né? Continuar aqui do lado. Vezes 63 dividido por 25
vezes 10 a sétima. Beleza, aí você deve estar se perguntando, professor, e agora essa divisão aí? Essa aí agora vai ser inevitável. Mas vocês vão ver que ela também é muito tranquilinha, tá? Eu vou fazer aqui do lado, peraí. Então, 63 por 25. 63 dividido por 25. Beleza. E aí, o que é que você tem que fazer quando você tem esse tipo de divisão? Primeiro, você tentaria simplificar. Você ia ver que não ia rolar simplificação aí. Segundo passo, eu recomendo que você faça uma pequena tabuada de cabeça com valores que você possivelmente vai precisar, tá? Então, ó, 25 vezes 1 é 25, vezes 2 é 50, vezes 3 é 75. Ó, 75 passou do 63. Você vai usar o imediatamente menor, tá? Então vai ficar 2 aqui, de 2 vezes 25 que dá 50, e bem aqui você joga o 50. Beleza. 63 menos 50 vai dar resto 13. E aí não tem mais número aqui, né? Aí você joga uma vírgula e joga um zero aqui, tá? Beleza, perfeito. Agora a gente tem 130 por 25. Vamos continuar aumentando os números aqui, tá? Então, se a gente somar mais 25, vai dar 100. Depois 125. Depois 150. Você percebe que passou? 150 é maior que 130? Então, bora ver. Então, a gente vai usar o 125, né? Então, eu vou colocar 125 bem aqui. Próximo passo. Você percebeu... Tá, você tem que colocar um número bem aqui, né? Então, bora contar. 1, 2, 3, 4, 5. 125 é 5 vezes 25. Beleza. E daqui vai só 130 menos 125 vai restar 5. Joga mais um zero aqui. Você vai jogar quantos zeros você quiser, tá? 50. 50 por 25 vai dar... tem um 50 certinho, né? Então vai dar 2. 2 vezes 25 vai dar 50. E 50 menos 50 vai dar resto 0. Beleza. E aí, olha só, filhos. A tua resposta vai ser 2,25. Errei. Desculpa. 2,52, né? É a idade. 2,52 vezes 10 a sétima. Bora dar uma olhada lá para ver se tem resposta, tá? E aí, como a gente está calculando campo elétrico, é Newton por Coulomb. Beleza, perfeito. 2,25 vezes 10 a sétima. E aí, filhas, a gente vai ficar entre duas alternativas bem aqui, tá? Então, isso aqui deu 9, não dá. 9. E isso aqui, 1,08. Beleza. Então, isso aqui, ó. Pronto, 2,25 vezes 10 a sétima. E aí, o resto da pergunta vai considerar o sentido, ó. Ou é de A para B, ou é de B para A, tá? Então, bora dar uma olhada lá com calma. Olha só, o sentido é justamente essas setinhas bem aqui, ó. O sentido tá indo de A para B, tá? De A para B. E é isso que a gente vai tentar marcar, ó. De A para B. Então, beleza. Letra certa seria letra C, beleza? Questão tranquila, né? Questão tranquila não, deu um trabalhinho, tá? Questão da Mackenzie, inclusive. Mas aí, filhos, peguem o seguinte. Grande dificuldade dos meus alunos tem ainda muita dificuldade com potências de base 10. Você precisa superar essa dificuldade, tá? Senão você vai sempre andar meio que tropeçando por esses caminhos, tá? Dá uma olhada na fórmula, nem é uma novidade para você, afinal de contas ela é uma variação da lei de Coulomb, tá? Bora ver o que mais aqui. Deixa eu dar um zoom out, né, pra gente ter uma visão completa aí do problema. Tenta sempre fazer uma representaçãozinha do problema que você está resolvendo, né? Uma assim meio até que grosseira, justamente para facilitar o teu raciocínio, tá? Separa um espacinho no teu papel para fazer esses cálculos. Eles, em alguns problemas, vão ser inevitáveis, tá? E, especialmente, ficou com dúvida, faça perguntas, eu vou tentar te ajudar, tá? Lembra, vai ter vai ter uma lista de exercícios aí na descrição. Eu preciso que você tente fazer, tá? Segue o canal porque eu vou periodicamente ficar te atualizando com materiais por aqui, tá? E aí eu não vou precisar ficar te mandando por WhatsApp ou te procurando. E
Lembre-se, faça perguntas e deixe-me te ajudar nos teus estudos de física também, tudo bem? Bem, filho, qualquer coisa, estamos juntos. Até a próxima e até mais.